A atuação do Neymar contra o Atlético foi uma das piores que eu já vi dele e isso preocupa muito a seleção brasileira. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre 3 temas específicos. Primeiro, eu vi em loco a partida entre Atlético e Santos e vou trazer alguns detalhes aqui que eu pude observar da atuação do Neymar. O que falta para ele ser aquele cara, e se é que ele pode ser aquele cara que a gente já viu em campo. Segundo, ainda temos esperança de Neymar ser um destaque da seleção brasileira? E terceiro, por que ele tem jogado tão mal assim? Se você não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista e setorista da seleção brasileira aqui no YouTube. Vamos falar do jogo do Neymar contra o Atlético. Primeiro, as 2 grandes chances que ele perdeu. A primeira logo no comecinho do jogo, aos 5 minutos, ou se não me engano o Guilherme cruza para o Neymar e ele de primeira chapa fraquinho no Everson, uma jogada que ele poderia ter feito tanta coisa diferente. Beleza, tinha um Scarpa chegando, inclusive o Santos reclama de pênalti naquela jogada, mas ele poderia ter dominado com a perna esquerda e finalizado, ele poderia ter dominado com a própria perna direita protegido. Cara, ele poderia ter deixado, eu acho que a melhor jogada ali, e ele já fez isso antes, o próprio gol da Champions dele lembra muito, né? Se ele domina com a perna esquerda, ele tira o marcador que estava atrás dele, protege a bola e poderia finalizar de esquerda. Ou seja, ele tomou uma decisão ruim e a execução também foi ruim. E no segundo lance, o Vitor Hugo, zagueiro do Atlético, perde a bola, o Lautaro cruza para o Neymar, uma bola ok, rápida, mas que a gente tá falando do Neymar, ele vai lá e fura a bola, não é nem que ele pegou mal, que ele... E tava em totais condições, não é que veio um pouco atrás dele, não, a bola veio na medida, mais uma vez, um pouco rápida, até pelo gramado também, e eu vou falar sobre o gramado, mas foram 2 chances, assim, que o Neymar, que a gente se acostumou a ver, não perderia nunca. Mas não foi só isso, tá? E aqui eu não vou nem entrar em números, porque números é só você clicar aí no SofaScore, que você vai ver. Eu nem olhei os números para não afetar na minha análise, eu quero falar de bola jogada. E sendo bem honesto, assim, com a atuação do Neymar, não foi só os lances perdidos, foram mais do que isso. O Neymar não conseguia carregar a bola com muitos metros. E olha que ele teve espaço, tá? Entre os jogos que eu vi do Neymar nesse ano, o Atlético no primeiro tempo foi um dos times que mais cedeu espaço para o Neymar jogar. E com isso, mesmo assim, ele não conseguia dar prosseguimentos nas jogadas. Muitas vezes, ou perdia a bola, porque demorava muito para soltar ela, ou em várias oportunidades tomava decisões erradas, como a da primeira chance, ou então tocava com muita profundidade. Acho que isso aí já tem um pouco a ver com o gramado, tá? Acho que a única coisa que influenciou talvez tenha sido alguns passes que o Neymar errou por excesso de força, porque o gramado sintético ele já deixa a bola um pouco mais rápida e o Atlético ainda molhou muito o gramado, né, nesse jogo. Antes eu pude ver lá o Atlético jogando muita água no gramado para a bola ficar ainda mais rápida. Então talvez isso tenha influenciado um pouco. No primeiro lance do jogo, o Neymar tenta dar um drible e aí ele já sente o tornozelo, porque o tornozelo dele fica preso na grama. E isso aí também pode ter influenciado um pouco o fato de o Neymar não ter tentado tantos dribles assim. Mas isso não é desculpa para a péssima atuação dele, porque os próprios 2 lances que ele erra, ao meu ver, não tem nada a ver com o gramado sintético. Então, você pega a atuação dele como um todo, aí no segundo tempo, ele até tenta um pouco mais, consegue um pouco mais de dribles, tenta ser o principal homem, mas também com muito pouca efetividade, até porque também o Santos já estava com um a menos, então dificultou um pouco. Mas a análise dos 60 primeiros minutos do Neymar é lamentável, assim, uma coisa que me preocupa muito, porque, assim, não sei se tem um nível de recuperação, mas antes de eu falar disso, se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, é muito importante para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para você receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira, histórias, informações e também sobre aqueles jogadores que fazem parte aí da discussão, que estão sempre no radar da seleção, que é o caso do Neymar. E por que me preocupa tanto essa sequência do Neymar de jogos ruins? Primeiro, ele não esqueceu de jogar bola. Então, ok, a gente vai para a questão física, de lesão. Já fazem 3 meses que o Neymar não sofre nenhuma lesão. Ele vem jogando jogo após jogo, ele só ficou de fora de um jogo nesse período, que foi por causa de uma suspensão contra o Bahia. E ele já faz 3 meses que ele tá treinando normalmente. E questão de ritmo de jogo, em 3 meses, será que não deu para pegar? Quantos jogos ele já não fez nesse período, sabe? Então, você olha
para tudo que envolve o Neymar, e o time do Santos me parece até estar melhorando com o Vojvoda. Contra o Atlético dominou o primeiro tempo, por exemplo, e o Neymar, ainda assim, ele não conseguiu ser destaque, pelo contrário, ele não é que ele não foi nem um destaque, ele foi mal. E não é, foi o gramado sintético, não é a primeira partida que o Neymar vai mal, ele tem influenciado muito pouco nas partidas. E por que isso? Eu tenho alguns fatores, é impossível cravar um só, né? Mas eu tenho algumas teorias. Primeiro, o corpo já não obedece, ele acha que ele consegue fazer uma coisa e na hora que ele tenta, o corpo não corresponde mais ao que ele pede. E aí tem a ver, logicamente, com as lesões. Foram tantas lesões ao longo dos anos que isso, logicamente, isso prejudica. Não tem como a gente falar de preparação, né, ao longo dos anos. Por mais que a gente não esteja ali no dia a dia, claramente a gente vê que o nível de dedicação dele, e aí tá tudo bem, são escolhas, cada um faz a sua, mas o nível de dedicação dele fora de campo foi em comparação com outras estrelas que têm uma longevidade maior. E tá tudo bem, por exemplo, o Ronaldinho também aos 34 anos já estava parando, né? Apesar que o Ronaldinho, se não me engano, no Galo ele tinha por volta dessa idade. Mas enfim, são escolhas que o jogador faz ao longo da carreira e logicamente também não são só essas escolhas, né? As lesões, como eu disse, acho que prejudicaram bastante também o Neymar. Segunda, pressão por ser o cara do Santos. Isso faz tomar algumas decisões erradas. Você que vê o jogo com mais atenção vai perceber que o Neymar sempre tenta algo diferente. E ok, ele sempre foi esse cara. Ele sempre foi um jogador de tentar algo diferente e por isso ele vai errar mais mesmo. Mas em algumas ocasiões, e eu acho que ontem contra o Atlético ele até diminuiu isso, ele deu um pouco mais de passes laterais, algumas vezes ele só carimbou a bola, e eu acho que isso ele pode fazer um pouco mais, sabe? Só carimbar a bola, dar ali o último passe, mas assim, independentemente disso, eu acho que algumas vezes a pressão por ser o cara, tipo, putz, eu sou o Neymar, eu sou o cara do Santos, eu tenho que jogar bem, eu tenho que fazer gol, tenho que dar assistência para ser convocado, para não sei o quê. E eu acho que isso acaba influenciando algumas tomadas de decisão dele. Terceiro, não tem como a gente falar, por mais que contra o Atlético, eu acho que isso não tenha sido um grande fator assim, mas é fato que o time do Santos não acompanha alguns raciocínios. E eu acho que tem uma característica também no time do Santos que acaba prejudicando um pouco o Neymar, que é a falta de pontas, a falta de jogadores que podem receber a bola em profundidade. Porque o Neymar, qual que é a grande característica que o Neymar tem hoje, mesmo aos 30 e tantos anos de idade, que é diferente dos demais? Ele encontra alguns passes que poucos jogadores encontram. Eu acho que isso aí é unanimidade, apesar que não tem feito muito isso. Mas eu acho que isso também faz parte do coletivo. Você tem o Guilherme, que não é um jogador tão rápido assim, é um ponta que ataca o corredor, mas não é tanto assim. Pela direita você não tem ninguém, porque vem o Igor Vinícius de trás e o Santos não joga com ponta direita, e o Lautaro não me parece esse tipo de jogador também. Quando entra o Tiquinho também não é, o David também não, porque são jogadores que fazem mais o pivô, e o Neymar de falso 9 não rende absolutamente nada, como foi escalado em algumas ocasiões. Ele tem que ser esse meia por trás de jogadores que façam esse facão para ele poder pifar e aí sim crescer dentro das partidas. Como eu disse, não acho que isso tenha sido um fator contra o Atlético, tá? Só tô citando aqui, no geral, desde que ele chegou ao Santos, alguns fatores que eu acho que tem prejudicado ele. Mas alguns jogos isso influencia, eu acho que isso pra mim é fato. E aí, a gente pode sonhar com o Neymar sendo destaque na seleção brasileira? Cara, infelizmente, e aí quem fala que é um fãzaço do futebol do Neymar, porque acompanhei ele desde criança e sempre admirei muito o jogador que o Neymar é, mas infelizmente hoje não tem como a gente sonhar com o Neymar sendo camisa 10 da seleção brasileira. Assim, me parece uma coisa muito distante atualmente, sabe? Porque uma coisa é ele estar convocado no grupo, e eu vou falar disso daqui a pouco. Uma coisa é isso. Outra coisa é ele ser titular. Montar o time, como muitas pessoas pedem, montar o time em volta do Neymar. Eu acho que isso hoje não existe, cara. Não existe. Pelas atuações que ele tem tido e por tudo isso que eu já falei. Hoje ele tem sequência, ele é titular, ele joga os 90 minutos. Questão física e questão de ritmo de jogo não parece mais ser um problema. Então o que falta? Né? O que pode mudar, a não ser o crescimento coletivo do Santos, o que pode mudar para o Neymar voltar a jogar o que ele jogava antes? Eu acho que, infelizmente, isso não tem mais volta. Assim, ainda pode ser útil, acho que no futebol brasileiro ainda pode entregar mais, é só a gente ver o próprio Coutinho. Coutinho, depois de um ano, tá crescendo agora, né? Um ano no Vasco, que agora ele tá melhorando. Ainda acho que ele pode melhorar o desempenho, mas
naquele nível que a gente esperava, e eu esperava, por exemplo, quando o Neymar voltou para o Brasil, eu imaginava que ele seria tão diferente que poderia levar o Santos a brigar lá em cima por Libertadores, assim como ele fez antes, né? Mas infelizmente não é o caso mais. E aí você fala, quem me acompanha aqui sabe, pô Samuel, mas então por que você tá mudando de ideia? Ele não merece mais ser convocado? Porque na última convocação eu pedi o Neymar na lista e a última convocação faz o quê? Um pouco mais de um mês, se não me engano. É, por aí, né? Eu não mudei de opinião, tá? Porque o meu principal argumento naquela época foi que Neymar precisa ser testado na seleção. Porque futebol não é só desempenho técnico do individual, do jogador ali no clube. Se você pegar... Quantos casos a gente já não viu também de um jogador que às vezes não deu certo em um clube e em outro deu? E aí tô falando assim de níveis bem menores, lógico, né? Mas, não sei, um jogador que em determinado clube foi muito bem, aí chegou no outro, não rendeu absolutamente nada. Isso acontece no futebol, porque futebol é coletivo, é contexto, é tática, e tudo isso influencia no desempenho individual de um jogador. Aí você me falar que não cabe o teste, cara, com o maior jogador que a gente teve, melhor jogador que a gente teve na seleção nos últimos 15 não, né? Vai, até 2023, ali, vamos colocar nos últimos 13 dos últimos 15 anos, não cabe o teste, ao contrário do Ancelotti, porque o Ancelotti tem batido nessa tecla. Neymar não precisa estar em outubro, não precisa estar em novembro, não precisa estar em março, ele precisa estar na Copa do Mundo. E eu discordo, porque você não ter o teste do Neymar, a não ser que o Neymar arrebente aqui no futebol brasileiro, então ele não pode ser convocado. Aí, por exemplo, o Rames, que não joga absolutamente nada nos times, ele pode ser convocado para a Colômbia. Ah, mas na Colômbia não tem opções. Mas, cara, não é que o Brasil também tem várias opções de meia. Tirando o Matheus Pereira, o Alan Patrick, o Matheus Cunha, que não é a mesma característica desses que eu falei. O Paquetá também não é a mesma característica. Os únicos dois meias, assim, meias mesmo, com essa capacidade de último passe, eu acho que são o Alan Patrick e o Matheus Pereira. Beleza, você vai pesar, né, no momento lá e tal, mas não cabe o teste com o Neymar pra gente ver como ele se sente no ambiente que o time é melhor, que os jogadores são melhores, que ele vai ter mais oportunidade de jogar como ele se sente à vontade. O Ancelotti já disse que ele vê o Neymar como esse camisa 10, ele vai ter pontas pra correrem, sabe? Eu acho que o mínimo de teste a gente cabe, mesmo ele não jogando bem no Santos. Eu acho que não tem como a gente não testar o Neymar antes da Copa. E aí, como eu disse no outro vídeo, se ele for para a seleção e não jogar nada nos treinos, o Ancelotti vê que não dá mais, ok. Agora, eu não abriria mão do Neymar por enquanto, eu vou bater nessa tecla. Mas assim, questão dele ser titular, dele ser destaque absoluto, isso eu acho difícil. Eu vejo muito mais o Neymar como um cara de grupo, que vai trazer experiência, que pode ser um líder técnico em termos de conversa, de bastidores, de trazer experiência de 3 Copas do Mundo, de ter a responsabilidade de passar isso para os caras que são mais jovens, de você olhar para o banco numa partida que você tá tendo dificuldade de entrar ali na última linha e você saber que o Neymar pode em qualquer momento entrar e fazer uma jogada, ainda que isso não esteja acontecendo nos últimos jogos. Enfim, eu não gosto de falar individualmente muito sobre um jogo, mas como eu fui na arena e como é o Neymar, um cara que traz muita relevância, eu achei importante fazer esse vídeo aqui falando sobre o que vem acontecendo com o Neymar e fazer algumas projeções. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E se você ficou um pouco mais curioso sobre a minha visão sobre o Neymar, deixa aqui esse vídeo como indicação para você assistir, eu explicando porque eu teria convocado ele na última lista da seleção brasileira. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.